Estamos aqui apresentando para vocês um trabalho que devemos desenvolver junto com a Mão na Massa, onde vamos falar única e exclusivamente sobre logística empresarial através de um referencial que hoje se usa muito pelas montadoras para elas serem atendidos na excelência da logística. Este referencial chama-se MMOG. Nada mais é do que um manual gerencial sobre a movimentação de materiais para poder atender a montadora no prazo e na quantidade conforme ela solicita. Eu trabalho na empresa Savala Assessoria, meu nome é Jorge Savala, a nossa missão de empresa é capacitar pessoas para poder atender os seus clientes através deste referencial. Vamos então ao primeiro slide. Então, mostrando o nosso primeiro slide, nós vamos fazer uma apresentação de como é que funciona uma logística empresarial através da análise de um referencial. Nós somos fornecedores e também temos os nossos clientes. No momento em que nós somos fornecedores, nós precisamos formar um time de trabalho. Mas antes de formar o time de trabalho, nós precisamos ter uma aliança com a diretoria e gerentes, com os diversos setores que existem dentro da fábrica, já seja o setor administrativo, o setor de engenharia, o setor comercial, o setor de recursos humanos, enfim, manutenção, enfim, tudo isto por quê? Porque há necessidade de que toda a empresa saiba da necessidade de nós atendermos bem o nosso cliente. Uma vez que nós formamos este time de trabalho, nós vamos a campo através da orientação do nosso piloto da qualidade logística para fazer uma avaliação da fábrica. A avaliação da fábrica deve ser feita em função das necessidades do nosso cliente, que nosso cliente, por sua vez, manda um auditor, envia um auditor da sua empresa para poder fazer uma auditoria interna para ver se nós temos condições de atender dentro da logística empresarial o nosso cliente. Uma vez que está preparado esse pessoal, vamos a campo, fazemos a avaliação em função dos dados enviados pelo cliente. Uma vez feita a avaliação, nós vamos ver nossos gaps. Dentro desses gaps, nós teremos seguramente alguns problemas identificados. Esses problemas identificados, nós vamos realizar planos de ação robustos para podermos ter uma boa métrica e atender ao nosso cliente. Essa avaliação volta para o ponto de avaliação, fazemos um comparativo com os indicadores que o nosso cliente manda até nós, para podermos ver se realmente estamos atendendo às necessidades deles. Agora vamos para o seguinte slide, onde nós vamos ver o gerenciamento do processo logístico. O que seria o gerenciamento do processo logístico? Nada mais seria as informações que vêm chegando do nosso cliente através dos indicadores de performance e de serviço para ver se realmente estamos atendendo nas necessidades por eles solicitadas. Quando chegam estas informações até nós, vai para a nossa administração, onde nós vamos fazer uma análise logística em cima desses indicadores que chegam até nós e realmente verificar por que os indicadores estão, em alguns casos, dentro do combinado com o nosso cliente e, em outros casos, com falhas. Uma vez que fazemos essas identificações, nós iremos seguramente até a nossa parte da administração, onde nós vamos ver se nós precisamos de recursos para poder atender ao nosso cliente. Quais seriam esses recursos? Recursos humanos e recursos de máquinas e equipamentos para poder atender esses atrasos que eventualmente estejam atrapalhando o nosso desempenho. Uma vez que nós temos identificado estes gaps, nós vamos trabalhar na fábrica, no aprovisionamento, através de fazer a recepção de matéria-prima junto aos nossos fornecedores e também medir o fornecedor, tanto em performance como em taxa de serviço. E o aprovisionamento tem que estar também atento para poder atender o seu cliente imediato, que é a produção. Uma vez que a produção recebe o material, ela dará sequenciamento a este produto para poder atender
o seu cliente, que é a distribuição, em tempo já tratado através das ordens de serviço, e logo que estiver todo o material acondicionado nas suas embalagens, que é através do protocolo logístico, onde nós vimos que precisamos ver embalagens, precisamos trabalhar com as informações do cliente para podermos ter o produto disponível junto ao transporte para poder enviá-lo até o nosso cliente. Agora, nesse slide, nós podemos ver que estamos dentro da nossa fábrica. Estamos fazendo um trabalho a chão de fábrica. O que estamos focalizando? Estamos focalizando aqui o aprovisionamento, a produção e a distribuição. No aprovisionamento, nós temos que ver, este gráfico nós chamamos um gráfico de tempo de escoamento, ou lead time, interno. Quando nós começamos a trabalhar nesta ferramenta, nós vamos verificar os estoques disponíveis que temos no almoxarifado ou aprovisionamento, para ver quantos dias de cobertura nós temos para atender o nosso cliente imediato, que é produção. Através desses dias de cobertura, nós saberemos seguramente trabalhar junto ao nosso fornecedor, dependendo da distância aonde ele se encontra, para nós podermos também conhecer o lead time ou tempo de escoamento do nosso fornecedor até nós. E vamos medir também deles a taxa de serviço e a performance. Uma vez feito isso aqui, conhecendo os dias de cobertura que nós temos no aprovisionamento, nós começaremos a atender a nossa produção através das entregas de materiais junto às ordens de fabricação que o planejamento e controle de produção emitiu para a produção. Uma vez que a produção começa a ter este trabalho de produzir os componentes ou montar componentes para ter compostos, nós necessitamos saber fazer um work in process, um inventário interno. Uma vez que a gente tem um inventário interno para nós podermos atender a distribuição com a quantidade certa, em prazo certo, o material, para poder atender o nosso cliente e enviar o produto até o nosso cliente, e o nosso cliente vai avaliar em que momento ele recebeu o material através de uma taxa de serviço e ver se a quantidade também foi aquela solicitada para mandar a performance. Aqui nós vamos falar sobre cartografia de fluxo, que é uma ferramenta necessária para a gente poder trabalhar e diminuir os estoques internos da fábrica. Então, estou apresentando para vocês, nesse gráfico, para vocês, dois momentos, o antes e o depois. Vocês podem verificar que no antes, na hora da descarga, nós temos 2 pontos de estoque. Depois dos 2 pontos de estoque, vem as máquinas, a operação. Essa operação, nós temos ela totalmente tomada por também pontos de estoque, que muitas vezes atrapalham a produção. Uma vez que nós trabalhamos com as máquinas, e essas máquinas entregam o produto para a distribuição, onde a distribuição nos faz ver que tem faltas ou excessos de estoque. No trabalho, quando se faz com cartografia de fluxo, nós vemos ali quais são os lugares onde nós temos estoque. E vocês podem verificar pelo próprio gráfico que nessa cartografia de fluxo, nós eliminamos 2 pontos de estoque, o que seguramente reduziu o nosso tempo de escoamento, o qual vai se converter em tempo de produção, para nós podermos atender melhor o cliente. E isto aqui representa para nós um ganho financeiro. Nós temos que entender que todos esses processos, tudo isso ali precisa de uma diversidade. Aliás, a diversidade está em alta em todos os processos que nós temos. E além de estar em alta, ela é complexa demais. E cabe a nós logísticos desenvolver sistemas ou trabalhos para a gente poder minimizar a quantidade de diversidade que temos num produto. Então, a diversidade, gente, muitas vezes até é desnecessária no nosso produto, porque simplesmente acabamos deixando essa diversidade para os veículos ou o produto que nós estamos produzindo. Desnecessário isso ali, essa diversidade custa dinheiro e acaba aumentando o custo do produto. Então, nós temos que ficar muito atentos à diversidade e, é claro, como logísticos não podemos eliminar a diversidade.
mesmo porque a diversidade permite novos lançamentos dos produtos. Então, todo ano nós temos lançamentos de novos produtos nas indústrias automotivas. E a diversidade vai se criando cada vez mais e nós temos que estar muito atentos para poder eliminar diversidade ou continuar com essa diversidade, mas de uma forma muito mais otimizada. Então, vocês podem ter observado nesses slides que foram apresentados, nós tentamos resumir a logística, né, como ela funciona, como ela é avaliada junto com o MMOG. O MMOG é uma ferramenta importante para nós podermos termos um bom trabalho interno dentro da fábrica. O que a gente não pode permitir, e vocês não podem permitir, é justamente querer trabalhar em cima do MMOG de uma forma amadora, porque o MMOG tem muitos recursos a serem usados e eles nos mostram que nós devemos saber usar, por exemplo, um lote econômico, uma espina de Chicago, né, que seria espinha de peixe, troca de ferramental, um 8D, enfim, um bom layout, enfim, tantas ferramentas que são necessárias para a logística. E nosso objetivo é nada mais do que reduzir tempos, né? Atender bem o cliente para nós termos ótimos resultados junto à nossa empresa, que nós estamos trabalhando justamente para ter bons resultados. E o MMOG é uma ferramenta que nos ajuda e muito, desde que bem aplicada, para ter bons resultados dentro da empresa. Estamos à disposição de vocês para podermos atendê-los sempre que for necessário e vocês necessitarem de alguma orientação ou contratar serviços nossos para resolver alguns problemas, se vocês os tiverem.